E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa manhã, amém? Amém. Temos o privilégio de mais um sábado poder estar na presença do nosso Deus. E os irmãos podem dizer, de novo o irmão Paulo pregando. Louvado seja Deus, irmãos, porque talvez Deus esteja me preparando para algo que vem pela frente. Eu tenho certeza disso. E você adquire a prática do sermão para levar para não só para um pequeno grupo de pessoas, como também para multidões. E eu tenho a certeza de que é um propósito de Deus. Amém. Irmãos, Deus tem nos chamado para levar a sua mensagem. Deus tem chamado um povo para ser um povo diferente, como já falei em outros sermões. Mas nessa manhã, Deus quer falar, talvez, primeiramente a mim, porque o sermão deve servir primeiramente para aquele que está levando. Eu tenho que viver esse sermão para poder transmitir. Eu não pego o sermão e escolho. Eu tenho um livro com mensagens que transformam vidas, que é do pastor Alcir Francisco Ferreira, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele colocou nesse livro, irmãos, 50 sermões, para que pessoas pudessem levar estes sermões para outras igrejas, para que pessoas pudessem ter as suas vidas transformadas pelo poder de Deus, através dos seus sermões, inspirados por Deus, que ele colocou neste livro. E a mensagem de hoje, que nós temos, que Deus trouxe para nós, irmãos, é para nós ligarmos o nosso cérebro. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 13, verso 3. Nós vamos falar, irmãos, hoje de um instrumento que nós temos no nosso corpo e que é mortífero, que é perigoso e que pode destruir, como pode também salvar. É um instrumento, irmãos, de apenas 5 centímetros. São 5 centímetros, irmão. 5 centímetros. O pastor diz aqui que ele pesa aproximadamente 120 gramas. Né? E um órgão de 5 centímetros. Pode ser maior. Tem pessoas, vai depender do indivíduo. Tem pessoas que de tanto puxar a língua e de dar a língua, vai esticando. É como um binóculo, né? Cada vez que mede, o nariz cresce, né? Não é assim que conta a história? A mesma coisa é a língua, irmão. Quanto mais você mede, mais a língua cresce. Viu? Vamos abrir Provérbios capítulo 3, verso 3. 13, versículo 3. Amém? Amém? Diz a palavra de Deus o seguinte: o que guarda a boca conserva a sua alma, o que, irmãos? Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Irmãos, existe um grande perigo na nossa vida, é falar demais. É tremendo. A Bíblia diz, irmãos, a palavra de Deus diz, né? E o próprio Deus diz, a língua é um órgão existente do nosso corpo. Ele é capaz de domar, mas também é mal incutido, carregado de veneno mortífero. Irmãos, nós temos no nosso corpo algo, você sem a língua você não fala. Se alguém pegar a sua língua e cortar a sua língua, você só faz... Você não consegue falar. Você vê a dificuldade, por exemplo, pessoas que têm a língua presa, né? Ela tem uma certa dificuldade para falar, para transmitir a mensagem. Então veja a importância. Deus é sábio, Deus sabe todas as coisas. E se Ele nos deu um instrumento para o nosso corpo, ele é utilizado não só para falar, mas também para alimentação. Porque todos os movimentos para você mastigar
você utiliza a língua. Muitas vezes, irmão, eu tenho machucado a língua porque eu tenho um certo hábito de comer rápido, né? Principalmente quando eu gosto de muito milho. Quando eu como milho, eu como muito rápido. E é sempre quando como milho que eu machuco a língua, né? Porque é o movimento dela dentro da sua boca que faz o alimento girar, circular, ser mastigado para você poder ingerir. Meus queridos, a Bíblia diz, e também o comentário bíblico da nossa igreja diz, que se evitariam em nosso mundo muitas desgraças se houvesse feito caso desta sábia admoestação, ou seja, ensinamento. Mas parece que o ser humano deve aprender o que é correto por meio de amarga experiência. Quantas pessoas, irmão, não têm amargado experiências trágicas na sua vida por falar demais? Eu me lembro da história de uma pessoa que apenas disse, olha, brigou com um certo indivíduo e disse que ia matar aquele indivíduo. E por obra do acaso, aquele indivíduo apareceu morto. Ele falou porque no outro, poucos dias depois, aquele indivíduo estava preso. E ele tinha que provar. Mas a sorte dele, irmão, é que Deus é misericordioso. Alguém tinha ouvido, né, que existia outra pessoa também que queria matá-lo. E ele foi solto porque o verdadeiro criminoso foi encontrado. Irmãos, falar demais é um tremendo perigo. Antes de falar ou agir, nós devemos ligar o nosso cérebro. Devemos saber se o que nós estamos falando é verdade ou é mentira. Porque a Bíblia diz, se eu não me engano, lá em Provérbios, diz que a mentira é algo precioso, irmão, na nossa vida. Deus diz que a mentira é algo destruidor da nossa vida, mas a verdade é algo precioso na nossa vida. Aquele que mente, a Bíblia diz que procede de quem? Do diabo. Porque o diabo mente desde o princípio. O diabo mente desde o princípio, irmãos. Com a mentira, irmãos, nós podemos destruir a reputação de uma pessoa. Quantas pessoas não tiveram a sua reputação destruída por causa de uma mentira? Não é? No meio de comunicação a gente vê direto aí informações, né? Existem certos paparazzos aí que filma e que mostra e que diz e que coloca na internet e destrói a vida daquela pessoa, a reputação daquela pessoa. Aí ela vai para a justiça resolver. E aí ganha esse dinheiro em cima daquilo e assim vai por aí adiante. Irmãos, a mentira, ela pode destruir a harmonia de uma amizade. Devemos ter cuidado, irmãos, com o que nós estamos ouvindo e transmitindo. Quem já brincou daquela brincadeira de telefone sem fio? Não existe essa brincadeira? Se você disser uma palavra a uma pessoa que está no banco aqui à frente, aquela palavra vai chegar lá no último banco do mesmo jeito? Não. Só chega diferente, irmão. Quanto mais se fala, mais é transformada. Mais o diabo vai transformando até chegar em algo de que é completamente destruidor na vida do ser humano. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Eu preciso ter muito cuidado, você precisa ter muito cuidado. Porque o diabo está aí, irmãos. E nós não podemos ser instrumentos nas mãos dele. Ele veio para matar, roubar e destruir, diz a palavra de Deus. Mas Deus diz que veio para quê? Para dar vida e vida e abundância. E se nós queremos ter essa vida, irmãos, nós temos que ser corretos em tudo aquilo que vivemos e procedemos na nossa vida. Cuidado com a língua. A língua ela tem um poder tão grande, irmãos, que desmancha até casamento. Sabia disso? Desmancha-se até casamento. A língua é tão perigosa, irmãos,
que ela acaba com a moral de uma empresa. Olha, eu comprei um produto e o produto estava ruim. Joga a culpa todinha onde? Na empresa que fabricou aquele produto. Quando você diz alguma coisa, quando alguém diz alguma coisa, irmãos, por isso que o testemunho nosso é importantíssimo na vida para as pessoas que estão lá fora. Sabe por quê? Porque quando você testemunha mal, quem paga é quem? É a igreja completa. Ninguém nunca olha o indivíduo separadamente. Só olha o coletivo. Porque o diabo, irmão, quer destruir todos. Não é um só, não. Então a mentira é algo destruidor na nossa vida, irmão. E precisamos ter muito cuidado com isso. Nem tudo que nós ouvimos, irmão, muitas vezes é verdade. Irmãos, a palavra de Deus, ela é algo maravilhosa. Existe uma meditação matinal do ano de 1982 que ela diz o seguinte: que a gente deve fazer 3 pequenas coisas antes de falar. Antes de falar alguma coisa, nós devemos fazer o quê? Passe as suas palavras por 3 peneiras. Que peneiras são essas? É verdade? Será que o que eu estou dizendo é verdadeiro? Então veja se é verdade o que você vai passar para outra pessoa. Porque se for mentira, as consequências virão. Se não vir para a sua vida material, mas vem para a sua vida espiritual. Que é a pior que tem. É a vida espiritual. Aquele que mente, jamais vai chegar ao céu, diz a palavra de Deus. Uma outra peneira. O que você vai dizer é amável? Será que o que eu vou dizer para aquela pessoa vai feri-la? Muito cuidado, irmãos, com as palavras, porque as palavras muitas vezes ferem. Sabe por que ferem? Porque existem pessoas que estão fora da igreja porque não soube receber as palavras daquela pessoa. Pessoas sem sabedoria. E sabedoria, irmãos, é algo que se busca em quem? Em Deus. Pedir sabedoria e Ele vos dará. Se você não tem sabedoria, irmãos, então não fale, porque você não vai ter palavras amáveis como Jesus tinha. Uma outra coisa. Será que é necessário eu falar aquilo para aquela pessoa? Porque muitas vezes, irmãos, eu vou falar e eu vou acabar com a vida daquela pessoa. Se ela não tivesse ouvido aquelas palavras, talvez ela tivesse bem melhor. Então passe, o que você vai falar para as pessoas por essas 3 etapas. É verdade, é amável, é preciso, é necessário falar. Se não passar por essas 3 etapas, irmão, fique calado. Fiquemos calados, não falemos nada. Deixe que o tempo cuidará e Deus cuidará de fazer a obra. Certa ocasião, o pastor Alci Ferreira, ele tinha um colega pastor. E ele perguntou, o pastor perguntou perguntou a ele o seguinte: quantas pessoas, pastor, frequentam a sua igreja? E aquele pastor disse: olha, menos de 600 pessoas frequentam a minha igreja. E aquele colega dele ficou surpreso, quando recebeu uma cópia do boletim que a igreja envia para as igrejas. E viu que semanas mais tarde, irmãos, ele viu que a frequência era de 67 pessoas na igreja. E confuso, ele ligou para o amigo, o seu amigo pastor, e disse: pensei que você disse que tinha menos de 600 pessoas, então como é que tem apenas 67 pessoas na sua igreja? E o pastor se defendeu da seguinte maneira, irmãos: bem, 67 é menos do que 600.
67. Ele não falou a quantidade, menos de 600. Por quê? Talvez ele tivesse a esperança, né? E a convicção e a certeza esperada por Deus de que um dia sua igreja tivesse menos de 600 pessoas. Mas, irmãos, a língua ela é perversa. A língua ela é embusteira no que está dizendo muitas vezes. De uma maneira, irmão, que propositalmente, muitas vezes a língua ela consegue enganar as pessoas. Às vezes a pessoa conta uma mentira tão bem feita, tão trabalhada, que você diz é o quê? É verdade. E você acredita naquela mentira, naquela verdade, sendo o quê? Sendo mentira. E é isso que o diabo tem feito, irmãos. O diabo tem mentido tanto que parece que você pensa que ele está falando a verdade. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você percebe que tudo não passava de mentiras. Porque esse tem sido o propósito do diabo ao longo da vida. Mentir, mentir, mentir até os últimos dias da sua vida aqui na terra. E está chegando a hora de ele pagar o preço, de ele ser destruído. Por isso, irmãos, que Deus aconselha, irmãos, o livro de Provérbios é muito bom conselheiro para todo o povo de Deus. O sábio Salomão, inspirado por Deus, um dos homens mais sábios na face da terra, que talvez seja o mais sábio, inspirado por Deus, só escreveu o que o Espírito Santo mandou. E tudo o que ele falou foi para o bem dos filhos de Deus. Amém. Não existe, irmãos, nenhuma mentira. Tudo que a Bíblia relata é verdadeiro. Se você crê, diga amém. Amém. Irmãos, não se engane sobre uma coisa. Deus verdadeiramente, Ele odeia a mentira. E quem mente, está junto com ela. O pastor Alci Ferreira diz que Deus odeia a mentira e os mentirosos. Aí você diz, não, mas Deus aborrece o pecado, né? E ama o pecador. É verdade, irmão. Deus ama o pecador. Mas Deus aborrece, Deus odeia a mentira e os mentirosos, irmão. Porque a mentira é algo tremendo. Porque a gente nunca conta do jeito que ouviu. E quem ouviu nunca conta do jeito que ouviu da outra pessoa. E aí vai se criando contendas. E você percebe, irmão, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Cuidado com os exageros, irmãos. Se é verdade, conte do jeito que é. Nem aumente, nem diminua. Conte do jeito que é, verdadeiramente. Charles Calton disse o seguinte: quando você não tem nada a dizer, não diga o quê? Não diga nada. Quando você não tem nada para dizer, irmão, não diga nada, fique calado. É sabedoria também ficar calado. É sabedoria pedir a Deus para falar, como também é sabedoria pedir a Deus para ficar calado. Veja que um pastor contou num dos seus sermões uma coisa interessante. E essa experiência, irmãos, era real. Real. Mas parecia estranha. Mas era uma experiência verdadeira. Mais tarde o pastor, ele soube que após o sermão, um garotinho pequeno chegou para o seu pai e perguntou o seguinte: papai, você acha aquilo realmente aconteceu com o pastor? O que o pastor tinha falado era verdadeiro. Mas o pai não tinha
acreditado. E ele disse o quê? O pai respondeu o seguinte: claro que não, meu filho. Ele só estava tentando ilustrar o sermão. Talvez, irmãos, eu, ou talvez você, também já tenha usado algum exagero para mostrar que tem razão. E isso é perigoso. O pastor estava contando uma história verdadeira, mas ele exagerou na história, a ponto de um garotinho e o seu pai não acreditar. Mas a história era verdadeira. Mas havia o que na história? Exageros. Exageros para quê? Para que a igreja ficasse atenta. Irmãos, a igreja tem que ficar atenta pela palavra de Deus, não pelo exagero que as pessoas pregam. Existem muitos pastores exagerando nas coisas, e as pessoas gostam disso. Quanto mais exagero, quanto mais estripulia, mais que o povo vibra e dá glória a Deus. Deus é um Deus, irmão, que gosta das coisas perfeitas, em ordem, com reverência. Não adianta fazer estripulias e não estar com a verdade que Deus quer. Tem que falar o que é certo do jeito que Deus fala, irmão. Existem muitos pastores pregando no mundo inteiro. Louvado seja Deus por isso. Mas também existem muitos pastores falando mentiras. Conversando com esse rapaz, eu falei no culto que ele é grande conhecedor e conhece muito bem a igreja. É um grande estudioso da Bíblia, né? Conhece, né? Admira. E hoje ele disse que muito triste porque aquele programa Evidências saiu do ar. Ele disse: um programa como aquele não poderia a Rede Novo Tempo ter tirado do ar. E ele conhece a história, porque tem amigos adventistas lá. Aí foi o que ele disse. Aí eu disse para ele: olha, o pastor, né, foi fazer, ele até sabe, né, que o pastor foi fazer doutorado. Né, foi fazer doutorado. E eu disse a ele: sabe por quê, irmão? Porque ele fez isso, sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, irmão. Por quê? Porque na hora certa Deus vai trazer ele de volta para ele trazer a mensagem. Amém. Irmão, Deus sabe todas essas coisas. E nós não sabemos nada. A gente acha que sabe tudo, mas a gente está muito enganado, irmão. E aquele pastor ali exagerou e ficou por mentiroso. Porque ele devia ter contado a história do jeito que ela era, sem precisar de exagero. E muitas vezes a gente quer enfeitar demais as coisas e termina o quê? Se atrapalhando e se complicando ainda mais. O problema, irmãos, com as mentiras e os embustes são os exageros. E tudo isso, no fim, acaba sendo descoberto. É o grande perigo na vida da gente, quando a gente mente ou exagera. Depois é descoberto que não era nada daquilo. Não é? A mentira tem pernas curtas, realmente. Veja a história deste homem aqui. Imagine, irmãos, uma pessoa que não é flautista. E ele chega para o mestre, né, para o mestre da orquestra sinfônica e diz: olha, eu sou flautista e gostaria de fazer parte do corpo, né, da orquestra sinfônica. E ele entra, é aceito, a sua carteira é assinada, e ali, irmãos, ele começa ali a participar dos ensaios. E ele coloca a flauta na boca, fazendo de conta que estava tocando, né? Mas quando foi um certo dia, irmãos, o que acontece? O mestre, né, o professor, quer que cada um dos instrumentistas faça um solo sozinho. Aí foi um deles.
Foi desmascarado. Porque a mentira tem pernas curtas. E ele não soube o que fazer, irmãos. Nem apareceu no dia. Esse homem desapareceu. Nunca mais voltou. Foi desmascarado. Porque não sabia tocar nada. Quando estava no meio dos outros instrumentos, várias flautas, ele colocava dele, né? E o mestre lá na frente, ele deve ter percebido alguma coisa. Se ele não tivesse percebido, ele não tinha chamado para prestar, cada um fizesse um solo sozinho. Na hora da prestação de contas, foi achado em falta. Na nossa hora, irmão, de prestarmos as nossas contas a Deus, como será? Seremos encontrados em falta? Hã? Cada um de nós terá que prestar um solo diante de Deus. É aí onde nós vamos ser desmascarados, sim ou não? Seremos desmascarados, irmão. Há muitos cristãos, em todas as igrejas, Deus tem os seus fiéis. Mas a Bíblia diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Na hora certa, quem vai fazer isso é ele, não é a gente não. A própria palavra de Deus diz lá no Evangelho de Mateus: a mim, disse Jesus, me convém conduzi-los, é ele que conduz. Porque a maioria das pessoas não tem conhecimento da palavra de Deus. Vive segundo o conhecimento que lhe foram transmitidos. Mas Deus sabe o coração, irmão. Nós não sabemos. A gente só vê o exterior. E Deus vê o interior. Louvado seja Deus por isso. Amém. Também, em certa ocasião, uma moça, ela era violinista. E o que é que ela fazia? Ela pegava, irmão, levava comida dentro do estojo de violino. Em certa ocasião, ao cair no chão, né? Caiu, o violino caiu, a comida caiu dentro do violino e ela foi desmascarada. Por quê? Porque ela gostava de comer muito. Gostava de comer muito. E não conseguia ficar sem parar um momento de comer. Até ir para participar da escola de violino, ela enchia o violino de comida, colocava no estojo, colocava, caiu uma queda. O violino caiu, a marmita caiu, como diz a história, caiu a comida e ela foi desmascarada. Tudo, irmãos, tem um começo, como também tem um fim. Tudo no início é de uma maneira. E depois, se é mentira, Deus desmascara. Porque Deus não gosta da mentira, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Já estamos finalizando. Provérbios capítulo 16, verso 28. Provérbios capítulo 16, verso 28 diz o seguinte: o homem perverso espalha o quê? E o difamador separa os maiores amigos. É a vida, irmão? Que tristeza. Que coisa terrível na vida das pessoas. Né? Profira palavras boas, irmãos. Que se ouvir ecos, são ecos de bons para as pessoas. Cuidado com a fofoca, cuidado com a calúnia. Não se pode, irmãos, confiar no fofoqueiro. Não confie no fofoqueiro, não. Que ele pode destruir a tua vida, sabia disso? O fofoqueiro, irmão, só fica satisfeito quando trabalha em segredo. Tudo é no segredo. Olha, fulano, eu vou contar isso para você, mas vou te pedir segredo. Só que o outro já é fofoqueiro também. Aí já conta para o outro: olha, eu vou contar, mas não conta para ninguém. Só que o outro também já é fofoqueiro e termina transmitindo, e assim vai, irmão. Não fica que você não descubra. Fale só a verdade. Calúnia é prima direta da fofoca. A palavra de Deus diz: seja as vossas palavras sim, sim. É sim ou não, irmão. O que provém disso aí vem quem? Vem o diabo. O caluniador, irmão, se autodenomina juiz da reputação da outra pessoa.
Um escritor americano chamado Ken Boa, ele diz o seguinte em seu livro, A Arte de Viver. Ele diz: existem 4 direitos humanos fundamentais definidos nos 10 mandamentos. Primeiro, o direito à vida. Os 10 mandamentos de Deus, irmãos, são para que você viva e viva bem e melhor. Uma outra coisa, o direito à fidelidade. Os 10 mandamentos é para quê? Para que você seja fiel a Deus e ao seu próximo. Uma outra coisa também, fidelidade do casamento. Direito à fidelidade do casamento, né? É ou não é? Não, o quê? Adulterarás. Direito à vida, irmãos. Não matarás. O direito à nossa propriedade e o direito à nossa reputação. Os 10 mandamentos, irmãos, é tudo de bom para a vida do cristão. Se o cristão vivesse e agisse de acordo com aquilo que Deus deseja, e Deus tem ensinado através da sua palavra, o irmão, a igreja seria uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Se você pensar, irmão, 2 vezes, pense 2 vezes antes de falar. Então falará 2 vezes melhor. Sabia disso? Nunca pense sem antes ter certeza do que está falando. E Deus faz algumas perguntas para nós, para que a gente possa, irmão, deixar. Se eu gosto de fazer e de ouvir fofocas, eu não gosto, irmão. Às vezes eu converso com as pessoas para que as pessoas melhorem. Só que se você for conversar com uma pessoa, a pessoa não gosta. Porque a pessoa quer fazer do jeito dela, irmão. Ora, eu vou dar um ensinamento para minha esposa, vou falar com ela. Aí ela não gosta, porque ela quer fazer do jeito dela. E isso não se chega a um consenso. Se você já se surpreendeu, irmão, criticando abertamente outra pessoa, sem pensar 2 vezes, cuidado. Palavras impensadas deixam feridas permanentes na vida de um ser humano. Muito cuidado com o que vai falar. Eu não sei se os irmãos já observaram uma coisa. Irmão, você já reparou que quanto mais se prolonga uma conversa, mais provável será chegar a fofoca ou a calúnia? Porque, irmão, chega um ponto que você não tem mais o que conversar. Aí o que é que vai entrar? Começar a falar da vida dos outros. Falar da vida dos outros. Então, cuidado. Quanto mais se prolonga uma conversa, provavelmente você vai chegar à calúnia ou à fofoca. Nossas palavras, irmãos, são sementes que nós plantamos na vida das outras pessoas. Se eu planto palavras boas, colherei palavras boas. Se eu planto palavras ruins ou mais destrutivas, mentiras, mentirosas, essas palavras só virão para mim do mesmo jeito. Devemos controlar nossa língua, irmão, e ter cuidado com o que nós dizemos. Você nunca precisa explicar aquilo que não disse. É ou não é? Eu não disse, eu não tenho que dar explicação nenhuma. Devemos ter em mente, irmãos, que na multidão de palavras não falta transgressão. Na multidão de palavras não falta transgressão. 6 coisas, irmãos. Vamos abrir para a gente finalizar, já 11h30. Veja o que diz Provérbios, capítulo 6, versos de 16 a 19. Que esse versículo fique gravado, irmão, na nossa mente. E a palavra de Deus em Provérbios, versículo, capítulo 6, versos 16 e 19, diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente,
coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Tudo isso aqui, irmãos, Deus não chega nem perto. Está nas profundezas, como diz, do inferno, das trevas. Muito cuidado. As palavras têm poder, irmãos. Se você observar, há palavras que juntam e há palavras que separam. Há palavras que promovem amor e palavras que promovem ódio. Se você observar, irmãos, há palavras meigas e palavras arrogantes. Há palavras boas e palavras malignas. Palavras que defendem e palavras que denunciam. Palavras que procedem de Deus e palavras que procedem do diabo. E será sempre assim, irmão. Até que Jesus Cristo volte. Há palavras que constroem e há palavras que destroem. Palavras que são verdadeiras, palavras que são mentirosas. Palavras de amor e palavras de ódio. Há palavras, irmãos, que alegram e há palavras que entristecem. Por isso, muito cuidado na hora que falar. Passe por aquela peneira. É verdade o que eu vou falar? Né? É preciso falar? É necessário falar? O que eu vou falar para aquela pessoa é amável ou é uma coisa dura? Sem sabedoria, que vai destruir a vida daquela pessoa. Há palavras cautelosas, irmãos, palavras precipitadas, essas são perigosas, viu? Há palavras de bênção e palavras de maldição. Há palavras que fazem rir, palavras que fazem o quê? Chorar. Palavras de vida e palavras de morte. Palavras de paz e palavras de guerra, irmãos. É isso que a gente tem visto no planeta que nós estamos vivendo. E só terá o fim quando se cumprir as profecias de Jesus Cristo. E eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, irmãos, que as nossas palavras é o que Deus deseja nessa manhã. É que sejam palavras gentis, palavras sinceras, palavras que possam enaltecer uma pessoa, sabiamente escolhida. O que você saiba é escolher o que Deus quer que você fale para uma pessoa. Fale a verdade, não minta. Palavras, irmãos, que agradem a Deus. É isso que Deus deseja. E para finalizar, Tiago 3, 8 a 10 diz: a língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de quem? De Deus. De uma só boca, irmãos, veja, procede bênção e o quê? Mas, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam o quê? Sejam assim. Tudo que Deus quer, irmãos, é que nós sejamos justos, diferentes, imagem e semelhança de Deus. É o desejo de Deus para a sua igreja, para mim e para cada um de vocês nessa manhã e para todos aqueles que têm ouvido a mensagem da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Olá, amigo internauta, você tem o privilégio de poder, através dessa mensagem, ouvir a palavra de Deus, que através do pastor Alcir Francisco de Oliveira, com os seus sermões que transformam vidas, mensagens que transformam vidas. Eu gostaria de que você pudesse a cada sermão meditar na palavra de Deus. Então, a partir de hoje, neste canal aqui, você terá uma mensagem para transformar a sua vida. Então, que Deus te abençoe e te guarde, e que você possa sentir em seu coração o mover do Espírito Santo de Deus. O sermão de hoje, que tem como título Ligue o Cérebro, com certeza vai falar na sua vida.
Então que você possa meditar e receber as bênçãos de Deus através dessas mensagens que irão transformar a tua vida e a vida da tua família. Que Deus te abençoe, continue sempre ligado e assim juntos possamos partilhar com você estas mensagens e Deus fará milagres na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.